esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Diga ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguirdes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, está aqui na paróquia Santa Terezinha. Evangelho de Mateus, domingo é Lucas. Durante a semana os 3 são lidos, começando por Mateus. Na verdade, começou por Marcos, Mateus, depois vem Lucas, também durante a semana. E o período pascal, João. Então, todo ano são lidos os 4 evangelhos. Quem vem à missa todo dia, praticamente lê os 4 evangelhos. Naquele tempo, que é hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Jesus disse aos discípulos, de novo, está falando com os discípulos. É bom prestar atenção com quem ele fala. Multidão, fariseu, saduceu, Pilatos, Pedro, discípulo. É os discípulos que está falando, né? Hoje os discípulos somos nós, né? É para cada um de nós isso aqui. Em verdade vos digo, cada vez que nosso Senhor fala em verdade, ele está falando que ele ouviu do Pai, que ele é a verdade e o Pai também é a verdade. Está falando também do que ele é, que ele é a verdade. E nós não somos, né? O mundo é da mentira. O príncipe desse mundo é da mentira. Então, quando a gente não fala a verdade, não segue nosso Senhor, porque ele é a verdade. E a primeira coisa que a gente vê que a pessoa não está falando a verdade, quando é soberbo. A soberba a gente percebe na hora. O fruto da soberba é a desobediência. Aquela pessoa que tem dificuldade em obedecer, pronto, fala pouco a verdade e é cheio de soberba. Uma coisa puxa a outra. É bem fácil de perceber. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Pronto. A frase está muito clara, né? Quem é rico dificilmente entra no reino de Deus. Mateus fala da riqueza espiritual e Lucas fala da riqueza material. Então são as duas no pensamento dos evangelhos. O rico que vive só para si não entra no reino de Deus, e o orgulhoso também não entra. Então, aí cada um se avalia, né? Se é rico ou se é orgulhoso. Não entra no reino de Deus, né? Digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui várias pessoas já tentaram interpretar esse versículo. Dá até vontade de rir, né? As interpretações, né?
Porque se for ao pé da letra, como é que um camelo entra no buraco de uma agulha, depois disse que eram 2 montes que tinham lá, eu não vou atrás disso. Ele está dizendo que é muito difícil. É isso. Muito difícil um rico e um orgulhoso entrar no reino de Deus. Não entra, praticamente. Só se arrepender, né? Se não, não entra. Pode passar a vida toda na igreja, não entra. Senhor, Senhor, foi teu nome que eu preguei. Pode ter sido, mas não vai entrar. Então é bom não, né, ficar atento. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados. Espantados porque eles consideravam os ricos as pessoas mais agraciadas por Deus. E o pobre, não agraciado. Infelizmente tinha essa noção na época, né? Veja a história de Jó. Ele era rico, aí perdeu tudo. Quando perdeu tudo, o que é que os amigos dele disseram? Tu pecou, tu pecaste. Porque a perda dos bens materiais estava ligada ao pecado, à desgraça. E não tinha nada a ver. A pessoa pode perder tudo e não ter pecado nada. Tem nada a ver com a outra. Mas ainda hoje eu escuto isso. Padre, o que está acontecendo comigo? Está dando tudo errado. É porque eu pequei? O que tem a cor com a outra? Meu filho adoeceu, eu adoeci, é porque eu pequei? Bom, toda doença é consequência do pecado. Mas diretamente, o que tem a ver a cor com a outra? Todo mundo adoece, né? Pode até ser que você tenha pecado, né? Mas as pessoas pegam logo para ir. Foi o que eu fiz para merecer isso? Em que foi que eu errei? Primeira coisa que vai dizer é isso. A maioria das pessoas vai por aí. Continua no Antigo Testamento. Nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ser muito santa e sofrer. Nosso Senhor sofreu e nunca pecou. É porque não tem profundidade espiritual, né? Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados, exatamente por isso. Eles pensaram que o rico tem que ser toda a vida agraciado. Não tem. Bem material, nosso Senhor não prometeu bem material para ninguém. Mas muitos se aproximam da igreja atrás dos bens materiais. Nosso Senhor nunca prometeu bem material para ninguém, né? E perguntaram: então, quem pode ser salvo? Já que é assim, pensavam os discípulos, se é difícil um rico entrar, então ninguém vai entrar. Mentalidade deles, mentalidade errada. Como eu falei aqui várias vezes, os discípulos pouco entenderam de Nosso Senhor, né? Jesus olhou para eles e disse: para os homens é impossível, não para Deus. Para Deus tudo é possível. Mesma coisa na anunciação do anjo para Maria, tudo é possível. Agora, primeiro para Deus, não para nós. E depois para quem crê. Se você acreditar, aí tudo é possível. Mas normalmente a nossa fé é bem pequenininha. Bem pequenininha. E como é que sabe? Quando começa uma provação, a gente vê. Quando começa a doença, isso, aquilo, a gente vê a fé. É testado aí. Vai começar a reclamar, aí vai ver que não tinha fé, né? Ou tinha fé bem pequena. Portanto, para Deus, tudo é possível. Milagre, sinal, tudo. Embora quem busca a Deus só por milagre, não tem fé, ou tem muito pouco. Tem que buscar a Deus por Deus. Mas grande parte busca os milagres de Deus e não a Deus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus. Aí é Pedro que fala, geralmente é ele que fala. Normalmente é ele. Uma vez ou outra os outros falaram alguma coisa, mas normalmente é o Pedro que fala. Que vai ser o chefe da igreja. Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Esse versículo me consola, embora não sei se eu deixei tudo, né? Mas alguma coisa eu deixei, né? Então aquele que deixar algo por Deus vai receber. Quem deixar tudo por Deus vai receber tudo. Quem deixar pouco, recebe pouco. Somos nós que decidimos como é que vai ser. Nós deixamos tudo e te seguimos. Ainda não, Pedro. Pode até deixar do barco, a rede, mas não deixou tudo ainda não.
Pedro era muito cheio de si. Ele vai deixar tudo na hora que ele pecar e se arrepender. Aí ele vai deixar mesmo. Por enquanto não deixou não. Ele pensava que tinha deixado. O que haveremos de receber? Ele só vai deixar tudo quando ele se converter. Não está convertido ainda não. Jesus respondeu: então, nós deixamos tudo. Não era verdade, mas materialmente, né? O que é que nós vamos receber em troca? Tudo ele queria ainda. O pensamento de Pedro é tudo material. Pedro não é convertido ainda aqui não, viu? Vai precisar passar pela cruz para se converter. Jesus diz a ele: em verdade vos digo, segunda vez em verdade, né? É uma revelação. Quando o mundo for renovado, quando Jesus voltar na glória, e o Filho do Homem, que é ele, Daniel 7,13, se sentar no trono da glória para julgar. Você acha bonito isso, né? Glória, oh meu Deus, como é bom. Pois bem, aqui essa glória é para julgar, não é outra coisa não, porque ele vem julgar. Também vós que me seguistes, só os que seguiram. Quem não seguiu, não vem, não vai sentar no trono da glória não. Haverei de sentar-vos em 12 tronos. E aqui os apóstolos que está falando, para julgar as 12 tribos de Israel. Primeiro a ser julgado vai ser Israel, porque a promessa foi feita para Israel. E se Deus alguma vez lhe fez alguma promessa, você vai ser julgado por causa dessa promessa, se você foi fiel ou não à promessa. Vocês que são casados, vocês fizeram promessa de fidelidade a Deus. O padre fez promessa de celibato. Você é julgado por essa promessa e vocês pelo matrimônio, quem for casado, que não é promessa de viver a castidade, porque é para todo mundo, né? Então, de certa forma, todos nós vamos ser, né? Mas os 12 apóstolos, no retorno de Nosso Senhor, ele está dizendo que vão se sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Primeiro a ser julgado vai ser Israel. Esse Israel aí, que não acreditou ainda hoje, vai ser julgado. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, não é só deixar não, é por causa do nome de Cristo, receberá 100 vezes mais. Casa, pai, mãe, e é verdade. O padre que sai de casa não privilegia a família. Muita gente convida o padre para isso, para aquilo, para aquilo outro. Já me convida tanto que eu estou engordando. Convide mais não, pelo amor de Deus. Todo dia tem um almoço, não sei aonde, um jantar, né? A gente ganha famílias, né? O que nosso Senhor diz acontece. Mas nós temos dificuldade de acreditar. Mas é só quem tiver deixado. Quem não deixou, não ganha não. E não tem jogo não, eu vou deixar um pouquinho, aí vou ganhar. Esse negócio não. Ele está mandando deixar tudo logo. Quem deixa tudo, recebe tudo. Receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. E mais do que esses bens materiais que o Pedro estava interessado, ao menos ele falou, a maior recompensa é a vida eterna. Quem não bota o que quer na frente, recebe a vida eterna. Agora, se fica se enganando, ou querendo enganar a Deus, ninguém engana. Então, pode até ser que chegue no céu, mas ser pela beirada, né? E vai ter que pagar o que fez. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. Tem a mania de se engrandecer, nós, ou então pensar em grandeza, né? Querer ser isso, querer ser... Não queira não. Quanto maior, maior o julgamento. Mas falei aqui, o Papa é o primeiro que vai ser julgado. Não queira ser Papa não. Depois o Bispo, queira não. Você é responsável por toda a diocese de Fortaleza. Depois o Padre, também, né? Responsável por toda a paróquia. Depois os governantes, responsável pelos que fizeram, pelo que fizeram ou não fizeram. Pedro fala dos governantes, pode ler a carta dele.
Depois vocês, cada um na sua vocação, cada um no compromisso que fez diante de Deus. Em todo caso, esses primeiros aqui são os poderosos, né? Os poderosos aqui vão ser os últimos lá. Então, tem por que invejar o poderoso. Eu não invejo não, porque os que eu conheço, meu Deus, um ou outro se interessa pelos pobres, a maioria não se interessa não. Aí vão ser julgados. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Aqueles que são deixados para trás, humilhados. Nosso Senhor vê tudo, tudo. Não adianta dizer, meu Deus, Deus se esqueceu de mim. De você mesmo não, talvez você tenha se esquecido de Deus, né? Ou de você, né? Quem diz Deus esqueceu de mim, essa pessoa esqueceu de Deus, porque Deus não é assim. Ou então ela nunca conheceu a Deus, né? Porque se não fizer justiça aqui, vai fazer depois daqui. E é melhor depois, né? Aqui não. Se Deus não está respondendo agora, é porque quer te dar algo maior. Cada sofrimento aqui eu vou ganhar algo maior depois. Se eu receber aqui, já recebi. Não vou receber depois não. Então quem sofre por causa de Deus vai receber mais depois. Mas a gente não tem paciência, né? E como eu falei, não é só dos ricos não, é dos pobres também orgulhosos. Pobre orgulhoso também não entra no reino de Deus não. Ainda é pior, porque sofre aqui e ainda não vai entrar, né? Ainda não vai entrar. O rico que não repartiu não entra, e o pobre orgulhoso também não entra. A situação do pobre orgulhoso é pior. Então é bom prestar atenção. A profecia de Ezequiel, ele se faz uma profecia contra uma cidade. E pode fazer profecia contra a cidade? Está aqui uma cidade que se ensoberbeceu. Ele fala a cidade de Tiro. Existiu a cidade? Existiu. Todas essas cidades, ou impérios, elas crescem, atingem um auge e caem. Bum! Acabam. Né? O Império Romano, na época de Cristo, era o maior império do mundo. Pegava o norte da África, pegava ali Israel, Oriente Médio, pegava a Itália, pegava o norte da Europa. Acabou. Acabou. O que é a Itália hoje? Nada. Morei 12 anos lá. Comparado ao que era, é nada. Tem nenhuma influência muito grande no mundo hoje não, a Itália. O maior império do mundo dizem que foi o da Mongólia, na época deles. Gengis Khan, que ele dominou da Ásia à Europa. Parece que foi o maior império até hoje. Acabou. O que é a Mongólia hoje? Nada. Dependente da China. E vieram outros. No descobrimento do Brasil, era a Espanha e Portugal também, chegou a ter importância. Portugal hoje não tem nenhuma importância. A nível mundial. Espanha também não. Hoje tem dois grandes impérios que se fala, que é a China, do lado de lá, e os Estados Unidos do lado de cá. Vão se acabar. Não estou dizendo que eu queira, não. Estou dizendo que vão se acabar, porque todos os impérios se acabaram. Nenhum ficou. Esses dois vão se acabar. Não sei se eu vou estar vivo ou morto, mas vão se acabar. Nenhum fica. Então é dessa cidade que ele está falando. Uma cidade orgulhosa, que cresceu, atingiu lá o cume deles, o auge, né? E acabou. Foi dominado por outro. Quem usa da espada, geralmente esses impérios usam da espada, né, da força, morrem pela espada. É uma lei, né? Quem domina com o terror morre depois. Na Nicarágua aí, a igreja está sendo perseguida, vou falar. Governo lá de um vagabundo de esquerda, e aqui no Brasil tem gente de esquerda ainda hoje, né? Tomou o poder lá, está proibindo as missas, trancando os bispos e os padres, só o padre, e tem bispo que nem bispo pode entrar, mas o padre sozinho entra na igreja, o povo não pode entrar. Um vagabundo lá na Nicarágua, né? Perseguindo a igreja, bem aqui na América Latina.
o Brasil se tornar socialista, vão querer fazer a mesma coisa. Aí a polícia fica na frente da igreja, só deixa o padre entrar, o povo não entra. Não, vagabundagem, um negócio desse, né? Simplesmente porque o homem não quer, o ditador. E o bispo lá, um bispo que ele não gosta, esse bispo nem para a igreja pode ir, só fica dentro da casa dele. E na porta de entrada e saída, polícia. Ninguém entra, ninguém sai. Aqui na América Central. E América do Sul, a Argentina já é de esquerda, não sei o que é de esquerda, Venezuela, Colômbia. E o Brasil tem candidato de esquerda aí. Esse candidato é a favor de aborto, de ideologia de gênero, ele já disse aí. E é a favor de união civil de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, esse candidato, eu não posso dizer o nome não, mas é só pesquisar. Esse candidato está excomungado. E quem vota nele também, porque está contribuindo, né? Então aqui, falando isso, porque esse império de lá, oi, seu sujeito lá da Nicarágua, tu vai se acabar, tu vai morrer. Tudo que tu está fazendo a igreja passar, tu vai ser culpado. E se matar esses padres lá, e esse bispo, o sangue deles cai na tua cabeça, para deixar de ser sem vergonha. Ainda botou a mulher dele para ser a vice-presidente. O inferno te aguarda. Olha o que eu estou dizendo. Pois bem, esses impérios, e esse aí não é nada, impériozinho vale coisa nenhuma, né? Mas como é aqui perto, e está acontecendo agora, né? Estou falando. Ainda que fosse um grande império, esse aí que não é nada, vai se acabar. Esse sujeito vai se acabar. Tem chance para ele, se ele se converter. E mesmo se convertendo, ele vai pagar o que ele está fazendo. A pessoa pode ser muito pecador. Se ele pedir perdão, tem salvação. Mas ele vai pagar o que ele está fazendo. Não é só se dizer assim, eu me converti. Não. Todos esses governos ditatoriais aí, no mundo tem vários. A gente não ouve falar, mas tem. De prender, de matar, eles vão responder. Cada pessoa inocente que morre, vocês tudinho, banho de vagabundo, vocês vão responder. Seja quem vocês são. Essa história, a leitura de hoje é essa, do rei de lá, que era muito orgulhoso. Aí Deus fala assim para eles, é o que eu acabei de falar, só que eu falei no português, né? Deus vai dizer, morrerás da morte dos incircuncisos. Traduzindo, Deus falando para aquele rei que se orgulhou, tu vai morrer como pagão. Pronto, eu vou dizer, tu, sujeito lá, vai morrer como pagão. Pronto, estou usando a palavra aqui. Pela mão de estrangeiros, pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus. E aconteceu, esse sujeito aqui morreu. O reino dele foi dominado por outro. E ele morreu como pagão. E depois o reino que dominou ele também morreu. Nenhum império ficou para sempre, só Cristo. Por isso eu não tenho que temer império. E graças a Deus que hoje esse bispo de lá está se revoltando. Hoje já outro padre se revoltou. É bom que a igreja lá todinha se revolte. Tenha medo desse sujeito não. Fizer isso aqui, eu boto o altar lá na rua. Ah, não pode entrar não? Pronto, então vou celebrar na rua. Aí eles vão dizer que é desacato, prenda. Aí se um fizer, os outros fizer, pronto, vai criar um tumulto no país todinho, aí ele cai. Reze para que esse padre de lá tudinho não obedeça. Nem os bispos. Não pode entrar na igreja? Celebre na rua. Estou celebrando aqui na rua. E reze também que o Brasil não entrar numa dessa, né? Porque tem candidato aí a favor disso aí. Inclusive um dos dois candidatos é amigo desse sujeito da Nicarágua. Procure, aba do olho, procure saber quem é. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.